Bora falar agora sobre Arthur. Vocês lembram dele, né? Atacante do Palmeiras, com passagem pelo Red Bull Bragantino. O Arthur quer voltar ao futebol brasileiro em 2025. A primeira temporada no futebol russo não foi das melhores. Pelo contrário, bastante abaixo das expectativas. O Arthur havia sido vendido por 15 milhões de euros para o Zenit, trocando o Red Bull Bragantino pelo campeão russo. Mas a temporada de estreia tem sido marcada por poucos jogos como titular. No campeonato russo da atual temporada, ele tem apenas uma aparição desde o início da partida, foi justamente no jogo de estreia na data de 20 de julho. Desde então ele é sempre reserva, entrando em algumas partidas ou em outras nem sequer sendo utilizado. O Arthur só tem sido titular absoluto na Taça da Rússia, torneio de bem menor importância. Até por isso, 17 jogos na atual temporada, 3 gols e 5 assistências. Desses 17 jogos, foram 10 na condição de reserva. O grande problema é se acertar com o Zenit, clube reconhecidamente chato na hora de liberar seus atletas. O volante Wendel e o atacante Claudinho são duas provas disso. Há várias janelas os clubes brasileiros tentam contratá-lo. A grande diferença é que o Wendel e o Claudinho são protagonistas no Zenit, enquanto o Arthur nunca conseguiu se firmar. A expectativa dos representantes do Arthur é de que ele consiga sair por empréstimo. Estou atrás de mais novidades sobre o tema, beleza? Scarpa, ontem o Edu Panzi que esteve no jogo, como você avalia essas declarações dos jogadores do Galo após a 10ª partida sem vencer, em Panzi? Um abraço. Tudo bem, Rafa? Um abraço pra você. Cara, eu encaro com normalidade, todos muito cientes do momento que não é bom, do momento que é inferior ao do adversário na final da Libertadores, que é o Botafogo. Todos cientes que o adversário é o favorito pro jogo e todos também cientes de que se trata de apenas um jogo. E que em uma partida esse favoritismo ele diminui. Eu sempre falo aqui, não tô falando porque é a final da Libertadores, que no mata-mata a distância técnica ela diminui, e no caso não é nem um mata-mata, é só um mata, porque são 90 e poucos minutos, talvez mais 30 de prorrogação, e essa distância técnica obviamente ela diminui. E aí entra muito a parte mental, a parte física. O Botafogo fez um jogo muito importante e duro ontem pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético poupou os seus principais jogadores. O Botafogo teve data FIFA de descanso para muitos jogadores, o Atlético não teve. Então acho que fisicamente as equipes chegam num momento muito parecido. Mentalmente o Botafogo chega mais forte, porque vive um momento melhor, e o Atlético precisa se apegar às coisas boas da temporada. Por mais que o momento do Galo seja inferior, entre as coisas boas da temporada estão as competições de mata-mata, em que o Atlético foi finalista nas duas, é finalista na Libertadores e é a melhor equipe da Libertadores. A campanha do Atlético na Libertadores é melhor que a do Botafogo, que inclusive veio de uma pré-Libertadores. Então, se apegar às coisas boas, trabalhar a parte mental e entender que em um jogo você pode sim tirar o favoritismo. Tentar deixar o momento de lado e focar no mata-mata, na final da Libertadores, porque há chance e ela é grande. Como você acha que o Atlético deve jogar no próximo sábado, hein? Rapaz, a pergunta fácil essa, obrigado, viu? Um abraço para quem nos acompanha. Olha, o Milito ficou ontem bastante abatido e com razão, né? Você sai perdendo de 2-0, consegue um empate, no finalzinho toma um gol e mais uma derrota na competição. É complicado, ele já são 10 jogos sem vencer, né? E acho que tá abatido também porque ele analisou algumas situações. Para mim, ele colocou alguns jogadores em campo para, quem sabe, extraí-lo para o jogo da decisão, e essa peça acabou não funcionando. E para sábado, é um Atlético que vai ter que se entregar 110% contra o Botafogo. Botafogo num ritmo muito forte, mais descansado que o Atlético. E o Atlético vai ter que jogar num nível muito alto para conseguir vencer esse Botafogo, conquistar o título. Agora, a gente percebe, né, a cara do Milito, parece estar um pouco desanimado, mas eu acho que o desânimo é principalmente por conta do resultado de ontem. E que bom que ele tá assim, né? Pior seria se o técnico, depois de perder mais um no Brasileiro, tivesse dando um sorrisinho e tudo mais. Mostra que o Milito tá entendendo o momento e sabe que tem que dar aquele all-in e com todas as fichas no sabadão contra o Botafogo, né? A gente já conhece o Milito, né? Com esse tempo de trabalho dele à frente do Atlético. O Milito, pelo menos a impressão que eu tenho é que ele odeia perder. Ele geralmente, após derrotas numa coletiva, ele chega meio pé da vida, com respostas mais curtas, enfim. E é claro que você perde o jogo da maneira que o Atlético perdeu, tem que sair pé da vida mesmo, chateado. Os atletas saíram assim, o treinador saiu dessa maneira.
Mas hoje já é outro dia, né? Até ontem o Atlético estava vivendo o Juventude, Campeonato Brasileiro. A partir de hoje o Atlético está vivendo o Botafogo, final da Copa Libertadores. E aí é para reanimar, é para tentar achar confiança nos trabalhos até a data do jogo, é se apegar às coisas positivas da temporada, e são muitas, Rafa, muitas coisas positivas até aqui. O Atlético não tem um elenco para chegar onde chegou. Essa é uma opinião particular, cada um tem a sua opinião. Eu acho que o Atlético tem um time fortíssimo. O Atlético tem ali, no máximo, 15 jogadores com condição de serem titulares. O restante é superestimado, foi superestimado durante toda a temporada e segue sendo superestimado. Muita gente entende o elenco do Atlético como um dos principais do futebol brasileiro. Se você achar os 7, 8 principais, tudo bem. Mas entre os 3, 4 não está. Tem muito jogador no elenco do Atlético que não seria titular no Juventude. E muita gente acha que seria titular em qualquer equipe do futebol brasileiro. Não é dessa maneira. E o elenco do Atlético, ele foi o responsável pelo Campeonato Brasileiro, que é a pior competição do Atlético na temporada. O time do Atlético que esteve em campo nas Copas, e quando eu falo time, eu tô falando de 15 jogadores, esse deu resposta. Esse foi pentacampeão mineiro, esse foi finalista da Copa do Brasil e esse vai jogar a final da Libertadores. O elenco do Atlético, quando acionado, não deu a resposta, pelo contrário, deixou a desejar, teve sequência de jogos e não foi bem, perdeu jogos que a gente acreditava que ele fosse vencer e na prática foi ao contrário. Então, quando o Atlético precisou do elenco, ele não deu a resposta. E olha o exercício que nós estamos fazendo, nós estamos virando do avesso para tentar encontrar um substituto do Zaratio. Se o elenco fosse tão qualificado assim, a resposta viria na ponta da língua, e não é dessa maneira. Não precisaria nem quebrar a cabeça, né? Não precisaria quebrar a cabeça, já encontraria rapidamente um substituto. E o Milito tá aí quebrando a cabeça, até com possibilidade de mudar o esquema por conta de não ter esse jogador que dá essa dinâmica no meio campo, esse jogador que dá essa intensidade, né? E ontem, vamos falar a verdade, viu? Que joguinho feio. Você tem 3 jogadores que você pode destacar. O goleiro, que não teve culpa nos gols, aliás, fez algumas defesas que poderia ter tido mais gols. Alisson, que entrou muito bem, e Vargas, que fez um ótimo segundo tempo. Ponto. O resto? O resto é resto. É exatamente. Isso. E lembrando que o Atlético, na questão de, não falou nem de montagem de elenco, mas de administração do elenco, tinha que abrir espaço na folha de pagamentos e, consequentemente, negociou jogadores. Sabe aquela história do a gente só dá valor quando perde? Sim. Hoje você vê a falta que fazem. O Edenilson da vida, até mesmo para compor o banco, um Ademir da vida, um Pavon da vida. Então, por isso que eu concordo com você, viu, Edu? Porque o elenco do Atlético, ele enxugou, mas aí caiu consideravelmente em termos de qualidade, senhores. Eu acho que é um elenco superestimado. Quando fala, esse time do Atlético tem a obrigação de ganhar do Juventude, do Atlético Goianiense, tá? Você pega alguns jogadores desse elenco, das reservas, quais deles seriam titulares nesse time? Com muita sinceridade. O Igor Gomes seria titular? O Igor Rabelo tem quantos anos de Atlético? Muitos. Quantas vezes ele foi titular? Titular. O cara do time principal. Cara, talvez no primeiro ano, não? Quando teve aquela... Não me lembro. Raríssimo. Eu sinceramente, também... Quando começou a ser, não teve sequência por conta de lesão. Verdade. Isso conta também. Ele teve que lutar com muitas lesões. E eu tô pegando alguns exemplos, você pega vários outros exemplos. Kardec, a base do Atlético. Gente, a base do Atlético, infelizmente o Atlético não pode contar com a base dele. A base do Atlético ainda precisa melhorar muito, respeitar processos. Então, o problema do Atlético na temporada, que pra mim é muito boa, pra mim é acima da expectativa,